tarde a todos os nossos amigos, a todos os nossos clientes que estão nesse momento assistindo essa nossa primeira live durante essa crise do coronavírus. E como a gente vinha falando, anunciando nessa semana passada, a nossa ideia é que nós conseguíssemos reunir o máximo de informações possível para que nós pudéssemos tentar padronizar o entendimento, as informações. Estão saindo muitas normas todos os dias, várias normas por dia. O governo federal vem buscando regulamentar especialmente as relações de trabalho, mas também as questões ligadas à estrutura fiscal e à estrutura tributária das empresas. E isso é uma das coisas que a gente tem que se preocupar. Além das questões de trabalho, das relações de trabalho, o empresário está muito preocupado em saber como vão ficar as rotinas fiscais e as rotinas obrigatórias das suas empresas. Então, a ideia de nós fazermos esse live hoje, o primeiro live da página da ETCOM, também está sendo transmitido no nosso Instagram e no Facebook, todos ao vivo. Essa live aqui ela vai ficar disponível por 24 horas, então quem não conseguir assistir tudo agora, ou quem chegar no meio dessa live, vai poder assistir depois ela com calma na página da ETCOM, ela vai estar disponível para que você possa tentar conseguir o máximo de informação possível. É claro que a nossa ideia aqui não é eliminar todas as dúvidas, não é falar sobre tudo que está saindo. Até porque, como eu disse, todos os dias nós temos normas novas, nós temos regulamentos novos. Hoje mesmo, por exemplo, já está tendo uma discussão absurda sobre a revogação de um artigo da medida provisória que saiu hoje mesmo. Ou seja, já tem uma medida provisória de ontem para hoje e hoje já estão revogando, em tese, parece que isso vai acontecer, segundo o presidente. Ele já vai revogar um artigo dessa medida provisória que trata das relações de trabalho. Então, na verdade, a gente vai tentar padronizar ou dar o máximo de informação possível do que nós temos disponível nesse momento. Tá? É muito importante que a gente entenda como é que vai funcionar essa nossa live, essa nossa apresentação de hoje. Como eu disse, a ideia não é esgotar o tema, mas é conseguir falar em várias frentes de tudo aquilo que está afetando, na verdade, essa questão das empresas e de todas as operações empresariais. Então, nós vamos dividir a nossa live em três tópicos, em três momentos. Nós vamos falar rapidamente sobre as medidas fiscais e financeiras que já estão disponíveis. Nós vamos falar sobre as medidas tributárias, que são as de grande impacto, especialmente para as pequenas e microempresas. E vamos falar, por fim, das medidas trabalhistas que estão nesta medida provisória. É claro que podem surgir muitas perguntas, muitas dúvidas, mas neste primeiro momento nós vamos depois coletar todas as dúvidas que forem colocadas, seja nos comentários da página, seja nos comentários de quem está assistindo, a gente vai reunir e depois responder individualmente, porque senão, como os assuntos são muito complexos e são assuntos que afetam muito a vida do empresário e de todos os segmentos, alguns mais e outros menos, é muito importante que a gente consiga organizar essa apresentação e consiga seguir esse roteiro para tratar dos assuntos de uma maneira mais clara e sensata possível. O pessoal que está aqui assistindo no Facebook, não repare quando eu olhar aqui para o lado, porque aqui eu estou falando com o pessoal do Instagram. Tá? Então, eu estou falando com as duas câmeras aqui, transmitindo ao mesmo tempo. Então, por favor, não achem que eu estou dispersando ou não estão querendo olhar para vocês. Bom, então acho que dentro disso tudo que a gente precisa tratar e vai tentar tratar nessa nossa live, nós vamos começar primeiro pelas medidas fiscais e pelas medidas financeiras. É muito importante a gente separar o que é medida fiscal e financeira de medida tributária. Por quê? Tributária é relativa a impostos, né? Como é que vai pagar o imposto, se vai ter imposto, não vai ter imposto. As medidas fiscais são aquelas que impactam na rotina das obrigações acessórias das empresas. Então, vou dar um exemplo. A Procuradoria-Geral da Fazenda, ela suspendeu todas as cobranças e execuções fiscais. Até porque o Judiciário também suspendeu todos os prazos. Então, nos processos judiciais, tudo está suspenso até segunda ordem. Mas existem as cobranças administrativas, que estão acontecendo no âmbito da Receita Federal. Por isso, eles também suspenderam estes prazos de cobrança e das execuções fiscais.
Por que eles fizeram isso? É óbvio que o prosseguimento dessas execuções pode causar, por exemplo, bloqueio na conta das pessoas, pode causar restrição de obtenção de crédito em bancos. Então, eles resolveram suspender isso aparentemente por 90 dias. Uma coisa que é importante a gente ressaltar: todas as medidas que nós estamos falando aqui hoje podem mudar amanhã, podem mudar na quarta-feira. Não vamos esquecer que amanhã começa no estado de São Paulo o decreto de quarentena do governador Dória. Então, nós também não sabemos qual o desenrolar disso nas questões relativas às atividades empresariais. Então, vamos sempre ter em mente que tudo que nós estamos tratando hoje é o panorama que nós temos hoje, aqui, nesse momento. Tá? Bom, então, primeiro alerta: a Procuradoria suspendeu todas as cobranças e execuções fiscais. Segundo alerta: a Junta Comercial suspendeu todos os prazos de alterações e de exigências contratuais. O que isso significa? Muita gente estava com empresa em andamento, alteração em andamento, alteração de KNAI, exigência para cumprir. Está tudo suspenso. Tá? As guias que estavam recolhidas vão poder ser utilizadas futuramente, vão poder ser compensadas, inclusive, se não forem utilizadas, mas neste momento tudo está suspenso, tudo fica parado. Porque na junta comercial, apesar do volume de informações ser digitalizado, eles dependem do servidor público que não está indo para lá também em razão das determinações de quarentena e de isolamento social. Além disso, todas as defesas e os recursos em processos administrativos da Receita Federal estão suspensos. Por que eu estou falando em Receita Federal? O Estado de São Paulo ainda não delimitou estas suspensões. Deve fazer isso ainda essa semana. Mas, por enquanto, nós ainda não temos a suspensão efetiva oficial. As defesas que estão suspensas e os recursos são na esfera federal. Estão suspensos também os protestos das dívidas federais e estaduais. O Estado de São Paulo soltou norma dizendo que estava suspendendo o protesto das dívidas estaduais. Então, na verdade, aquelas dívidas de IPVA, por exemplo, que estavam protestando quando você deixa de pagar, eles suspenderam também por 90 dias. Lembrando que essas suspensões podem ser prolongadas e podem ser modificadas. Os parcelamentos não serão rescindidos por 90 dias. Então, a Receita Federal, praticamente todas as empresas da base dos nossos clientes têm parcelamentos em algum nível, em algum estágio. Então, todos esses parcelamentos estão suspensos, né, de rescisão. O que significa? Quem não pagar não vai ser excluído, mas é óbvio que a dívida ela continua a existir, então não é o perdão do pagamento da parcela, está dispensado de ser rescindido, porque quando acabar esse estado de calamidade, provavelmente o governo vai ter que soltar um outro pacote aí de regulamentações para que as empresas possam tentar se reerguer de todo esse processo muito sério de suspensão das atividades. Além disso, os parcelamentos para micro e pequenas empresas, houve uma extensão de prazo, ou seja, as empresas que querem fazer os seus parcelamentos, elas vão ter mais prazo para pagar e com a dilação da primeira parcela para até junho deste ano. Ou seja, isso facilita para que as empresas possam ter algum nível de regularidade fiscal e obter a sua CND, até porque esse movimento ele é eletrônico, ele é digital. Tanto o pedido de parcelamento, quanto o pagamento da parcela, quanto a liberação da CND são eletrônicos e não dependem de interação pessoal junto à Receita Federal. Foi ampliado o prazo para 97 meses. Então, as empresas que já têm parcelamento em andamento e querem aderir a esse novo para tentar reduzir a parcela e aumentar o prazo, vão ter que abrir mão do parcelamento antigo e aderir ao novo. E aí tem um pedágiozinho de entrada, que está regulamentado também, em torno de 1% do valor da dívida, mas ganha-se vamos dizer, esse prolongamento aí do pagamento da primeira parcela e da diluição em mais parcelas. Outra coisa que está sendo bastante discutida e ainda não temos um posicionamento oficial da Receita Federal é a questão sobre o imposto de renda da pessoa física. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal já recomendou à Receita Federal que prorrogue o prazo, porque é uma questão óbvia. Os profissionais de contabilidade estão com dificuldade de se localizar nos seus escritórios.
Nós aqui da Itecom estamos com todo o nosso time trabalhando 100% home office, graças às nossas estruturas que foram sendo implementadas ao longo desses anos de virtualização, digitalização e automação das nossas rotinas. Então, todo o nosso pessoal está pronto para atender todos os nossos clientes online, via os nossos canais eletrônicos, via celular, via WhatsApp, via Skype, com os retornos de e-mail, com todos os acessos digitais que os nossos clientes precisam. Mas existe uma dificuldade de que as pessoas consigam obter os seus informes de rendimento, seus comprovantes de pagamento em banco, em plano de saúde, nas empresas, e isso pode, nós entendemos que vai sim ocorrer uma prorrogação, até para que não tenha tumulto novamente nessas transmissões, não tenham problemas ou erros que vão levar a malha fina e geram outro problema para o governo e também para as pessoas. Bom, em matéria de medidas fiscais e financeiras, esse é o panorama que nós temos hoje. É isso que nós temos hoje de operações e de determinações da Receita Federal. Com relação às medidas tributárias, a mais impactante delas, sem dúvida nenhuma, até o presente momento, é o diferimento do pagamento do Simples Nacional para outubro, novembro e dezembro de 2020. Mas o que é que a gente tem que ter em mente? As empresas não podem achar que esse diferimento dispensa que elas façam as obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? Informar o faturamento, transmitir essas informações para a Receita Federal, fazer a apuração dos impostos, preencher as declarações obrigatórias dos impostos. Se isso não for feito, vai ser considerado autuação, vai ser considerado multa, vai ser considerado sonegação de receita. Então, as empresas, elas não vão pagar. O que o governo decidiu diferir foi o pagamento, não foi a apuração. Então, é por isso que todo o nosso time está pronto e online para atender todos os nossos clientes e fazer todas as apurações. Nós vamos continuar pedindo para todos os nossos clientes o envio das informações, dos dados, das operações, para que nenhuma obrigação acessória fique fora do alcance de cumprirmos as obrigações acessórias, para que ninguém possa sofrer multa por causa disso. Né? Os diferimentos, por enquanto, estão para outubro, novembro e dezembro, mas nós temos que lembrar que lá em outubro, novembro e dezembro nós teremos os próprios impostos daquelas competências. Então a gente ainda não sabe muito bem como o governo vai gerenciar esse fluxo, mas sem dúvida alguma ele vai criar algum outro benefício para sustentar essa possibilidade de pagamento dos impostos que ele está postergando. Por enquanto, só existe esse benefício para micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional. Empresas que não estão no Simples Nacional não poderão fazer diferimento dos seus impostos, ao menos até hoje, ao menos por enquanto. Vamos ver o que é que eles vão decidir mais adiante. Uma coisa que é importante, as empresas do Simples Nacional que forem postergar os pagamentos do seu imposto do Simples, não poderão postergar os pagamentos relativos a ICMS e ao ISS, porque o ICMS é estadual e o ISS é municipal. E nestas esferas, cada estado e cada município vai fazer a sua regulamentação. Neste momento, nós ainda não temos nada por parte do estado de São Paulo, também diferindo esse recolhimento. Imaginamos que vai acontecer essa semana, mas ainda não temos essa notícia. E o ISS, cada empresa, cada município onde os clientes estão estabelecidos, vai criar as suas próprias diretrizes sobre prorrogação, diferimento ou postergação de pagamento de impostos. Mas lembrando que as apurações precisam continuar sendo feitas, sob pena de ser autuada a empresa, não porque não pagou o imposto, mas porque deixou de informar para a Receita Federal quanto ela deveria pagar de imposto, segundo os controles dela. Uma outra medida tributária é a redução das contribuições do Sistema S sobre a folha de pagamento em 50%, que é o SESI, SENAI e SEST. Todas essas contribuições, elas impactam diretamente sobre a folha de pagamento e elas estão sendo reduzidas em 50%. Cada tipo de empresa vai ter um impacto nesse contexto, e aí o nosso pessoal do DP vai informando cada empresa dessas reduções para que todos saibam que tamanho vai ficar esse custo dessa contribuição do Sistema S para as folhas de pagamento a partir desse mês.
Uma outra coisa, uma outra medida tributária que foi adotada pelo governo é a dispensa da CND para renegociação de créditos em bancos oficiais. Por que eu tenho que dizer em bancos oficiais? O banco privado, ele não é obrigado a conceder crédito para nenhuma empresa se a empresa não seguir os critérios dele. E, ultimamente, alguns bancos privados têm exigido a CND. Enquanto que nos bancos oficiais, a CND é sempre obrigatória quando vai se pedir crédito. Por que eu estou dizendo isso? Dentro do material que está nesse link que nós colocamos na página da ETCOM, na página do evento, você vai poder ver que uma das medidas do governo federal foi a criação de linhas de crédito especiais para micro e pequenas empresas, nesse primeiro momento. É muito importante que os nossos clientes que já estejam prevendo dificuldades financeiras já comecem a procurar suas instituições financeiras pelos canais eletrônicos, nada de presencial, para que já possam solicitar a análise do seu crédito. E para isso, o nosso pessoal também do escritório vai estar online para fornecer as relações de faturamento atualizadas, as relações de certidões atualizadas, tudo que vocês precisam que os bancos vão pedir. Balanço, para quem pede balanço atualizado, demonstrativo de resultado, balanço parcial do primeiro trimestre de 2020 ainda não está fechado, mas o balanço de 2019 já está fechado. Então, para as empresas que forem precisar disso, o nosso pessoal já está a postos e preparado, aguardando as empresas que precisarem dessa demanda. E agora, a gente precisa, como nós falamos nesses 15 primeiros minutos, só sobre as medidas fiscais, as medidas tributárias, as medidas financeiras, são medidas mais genéricas, são medidas que todos estão vendo aí na mídia, rodando, e que de uma forma ou de outra acabam sendo comuns a todos nós. O que nos preocupa muito mais nesse momento é então a malfadada medida provisória 927, que foi lançada pelo governo Bolsonaro, com o intuito de regular as relações de trabalho nesse período da pandemia e durante o período do decreto legislativo de calamidade pública que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Por que é importante a gente entender o contexto da medida provisória e das medidas que estão lá dentro? O quadro de calamidade pública no país cria o fator que muitas vezes a gente ouviu falar em algum lugar, chamado força maior. Então, é um motivo de força maior que as relações de trabalho nesse momento possam ser flexibilizadas. Flexibilizadas sempre no sentido de tentar impedir o desemprego, de tentar impedir as demissões prematuras, né? Porque os empresários também estão aflitos, também não sabem como vão se comportar com a sua folha de pagamento, com as obrigações financeiras com seus funcionários, com todas as obrigações tributárias, as obrigações previdenciárias de folha de pagamento, que são muito pesadas no Brasil. Então, foi criada essa medida provisória. Ela veio com 5 opções de flexibilização, vamos dizer assim, do contrato de trabalho. Aparentemente muito flexível até, mas ao que tudo indica, parece que hoje à noite nós já vamos ter alguma mudança, assim que for publicada a próxima edição do Diário Oficial, onde o presidente Bolsonaro afirma que vai revogar um dos artigos da medida provisória, que é o artigo 18, que é o artigo que possibilitava a suspensão do contrato de trabalho, que também é uma figura muito própria da CLT, e que autoriza você suspender o contrato de trabalho por um determinado período, sem obrigação salarial. Isso é muito polêmico, sem dúvida alguma, várias instituições de classe, sindicatos, se movimentaram logo após a saída da medida provisória, e ao que tudo indica, essa possibilidade de suspensão vai ser revogada. E se ela for revogada, todo o restante da medida provisória continua valendo, porém sem a possibilidade de suspender os contratos para fins de colocar os funcionários em treinamento remoto, que era uma dessas exigências, ou seja, a empresa poderia pagar uma contrapartida para o funcionário a título de formação e requalificação, mas isso não seria uma obrigação salarial, e isso deixou muito fragilizadas as relações de trabalho neste primeiro momento. Então nós vamos falar daquilo que nós sabemos que está vigorando neste momento. Vamos deixar para o final a questão do artigo 18, que ela é polêmica, e vamos falar das questões que hoje estão já vigentes e já vão ser aplicadas nesta medida provisória 927.
Lembrando que você que chegou agora, você que está acompanhando agora essa live conosco, ela vai ficar disponível por 24 horas na página da ETCOM do Facebook, para que você depois possa ouvi-la com calma. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente sugere que coloque nos comentários lá da página e nós vamos respondendo um a um com calma. Tá? Se forem questionamentos relativos à nossa equipe, seja a equipe daqui da sede, que está todo mundo em home office, se for a equipe dos nossos núcleos externos, a gente pede que as dúvidas sejam enviadas para os e-mails dos respectivos departamentos, para que a gente possa padronizar as respostas e enviar, reunir essas perguntas que são comuns e fazer respostas comuns também, para que a gente não tenha um desencontro de informação. Lembrando também que nós estamos avaliando as situações e as informações que nós temos hoje. Pode ser que amanhã isso mude de novo, e aí nós estaremos aqui de novo tentando fazer essa atualização e essa adequação do que impacta na vida do nosso empresariado. Também gostaria de lembrar que eu coloquei um link na página do evento, na página da ETCOM, um material bem resumido e prévio do que a gente está tratando aqui. E esse material tem um infográfico fantástico que foi criado, inclusive, pela professora, eu vejo aqui já os dados dela, pela professora Lieda Amaral, muito bem estruturado, resumindo toda a medida provisória de uma maneira muito objetiva, bastante visual, que ajuda a entender esse desenrolar de todo o processo da medida provisória, como o que pode, o que não pode, o que é sim, o que é não. Então eu recomendo que vocês vejam esse material, está no link que está na página, é gratuito, não tem dinheiro, não precisa pagar, não tem nada disso. Clica lá no link, vai abrir o material em PDF, o material da ETCOM, e ao final dele nós juntamos esse material espetacular da professora Lieda Amaral, que foi produzido justamente para tentar resumir todo o desenrolar dos impactos dessa questão da medida provisória 927. Bom, vamos lá. Falando da medida provisória, a gente sabe que o brasileiro não gosta muito de ler leis, porque ler lei é um tanto quanto chato. Mas eu recomendaria muito que as pessoas que são envolvidas na área, principalmente de recursos humanos e de folha de pagamento, departamento pessoal, de previdenciário, lessem a íntegra da medida provisória. Porque a legislação, na brasileira, ela naturalmente é complexa. A redação ela é problemática. E medidas que são feitas na correria, com muita urgência, acabam, às vezes, trazendo interpretações muito distintas. Então, por isso que a gente aconselha dar uma olhada nesse material que está no link, para que consiga ver esse organograma de uma maneira mais clara, mais prática. Mas nada melhor do que ler a íntegra da medida provisória 927. Tá? Bom, a medida provisória, entre as informações que ela traz, principalmente, ela começa dividindo em 5 possibilidades de flexibilização do contrato de trabalho. Tá? A principal delas é que a preservação do emprego tem que estar focada em alguns princípios da legislação brasileira. A primeira delas, e a grande pergunta eu posso reduzir o salário do meu trabalhador? Só pode reduzir salário se tiver acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria. Se houver este acordo, pode. Se não houver este acordo, não pode reduzir salário. Pode flexibilizar as outras medidas que eles estão colocando adiante. Mas eu simplesmente reduzir o salário e colocar um pagamento menor para o meu trabalhador, eu posso ter problemas com as entidades sindicais e com o próprio Ministério do Trabalho. Então, para evitar isso, é importante ou que já se busque as composições que existem no Ministério, dos sindicatos em composição de acordo coletivo ou em convenção que possibilite, nas situações de força maior, redução salarial, ou simplesmente vamos adotar medidas que flexibilizem essa possibilidade. Além disso, se eu não posso reduzir o salário, o que é que eu posso fazer então neste primeiro momento? Neste primeiro momento eu tenho 5 possibilidades. A primeira possibilidade é a adoção do teletrabalho ou do famoso home office. Ou seja,
se eu vou colocar todas as pessoas para trabalhar em casa, remotamente? É possível, pode ser feito com os empregados, com os estagiários e com os aprendizes. Os equipamentos que têm que ser utilizados podem ser preferencialmente os do empregador, ou, caso não tenha o suficiente para todo mundo, porque nem todo lugar tem um monte de laptop para ser levado embora, você pode usar o do próprio funcionário, mas você tem que possibilitar a ele que esse equipamento funcione, para que isso não gere um prejuízo para ele depois que isso tudo passar. Então, a questão do home office é a mais aplicada, é aquela que deve ser valorizada, mas nós sabemos que tem muitas atividades que não tem como fazer home office, que são atividades bastante operacionais, braçais. Você não tem como fazer isso remotamente e não tem como fazer isso só de uma maneira virtual. Então, cada situação dessa deve ser analisada. Um ponto importante aqui na questão do teletrabalho é que com o advento das mídias sociais, dos aplicativos de mensagem instantânea, dos aplicativos de videoconferência, do e-mail, o horário de trabalho dos funcionários não foi estendido. O horário de trabalho no teletrabalho é o mesmo horário que ele estaria desenvolvendo na sede da empresa. Então, para aquelas empresas que têm o seu horário regular, o pessoal que está em regime de teletrabalho vai estar online no mesmo período. Não é deixar ninguém de sobreaviso ou de prontidão para depois. Por quê? Porque isso, na verdade, pode infringir uma outra questão da CLT, que é a necessidade de pagar por trabalhos extraordinários em razão da terminação do sobreaviso. Salvo se o seu sindicato ou o seu o sindicato de empresas e de empregados tiverem feito um acordo coletivo que autorize essa questão do sobreaviso para não caracterizar horas extraordinárias. Mas, num momento imediato de medida, é só isso que pode ser feito. A segunda opção, a segunda possibilidade que surgiu é a antecipação das férias individuais. Por que a antecipação das férias deve ser olhada com cuidado? Primeiro item. A antecipação das férias, geralmente, via de regra, quando você vai dar férias para o funcionário, você tem que pagar o terço constitucional e, muitas vezes, pagar para ele 10 dias e ele só gozar 20 dias. Neste momento, com essa medida provisória, a questão deste terço, tanto do pagamento dos 10 dias, como do 1/3 constitucional na concessão das férias, primeiro, o seu empregador vai ter que concordar em te pagar os 10 dias, porque via de regra você vai poder tirar os 30. Então ele vai ter que concordar. Pela norma da CLT, geralmente é a opção do empregado se ele quer vender esses 10 dias de férias. Neste caso da medida provisória, o empregador vai ter que aceitar. Se o patrão não aceitar, vai ter que tirar 30 dias. Além disso, o 1/3 constitucional vai poder ser pago até a data do 13º, ou seja, até 20 de dezembro de 2020. Porque isso também é uma forma de diminuir a saída de dinheiro do caixa do empresário para que ele consiga dar férias para o máximo possível de pessoas. Porque senão ele também fica descapitalizado, porque ele também não está recebendo dos fornecedores dele e, consequentemente, também não tem dinheiro para pagar o seu pessoal. Então, tem que atentar a isso. O 1/3 sobre as férias pode ficar até o final do ano e os 10 dias que de hábito acaba se vendendo, agora dependem da concordância expressa da empresa para poder pagar. Além disso, o pagamento das férias vai poder ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Ou seja, se as empresas concederem férias agora, esta semana de março, elas têm até o 5º dia útil de abril para pagar estas férias. Elas não vão precisar pagar antes da saída do início do gozo, como determina a legislação. Aqui, gente, uma ressalva, nós não vamos entrar na questão de análise dos profissionais da saúde, nem de serviços essenciais, porque o foco é trabalhar bastante dentro da estrutura
das empresas privadas e dentro do foco dos nossos clientes, para que a gente não deixe de atender essas demandas deles. Mas depois, se alguém tiver alguma dúvida com relação a profissionais da saúde, atividades essenciais, segurança pública, limpeza, aí depois pode entrar em contato conosco e a gente dá mais informações nesse sentido. Isso são as férias individuais que nós acabamos de falar. Agora, nós temos que pensar nas férias coletivas, porque individual é caso a caso. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Prioridade na concessão de férias, nas antecipações de férias, deve ser das pessoas incluídas no grupo de risco. Onde está definido o grupo de risco? Lá no decreto que criou a calamidade pública e que diz que são as pessoas acima de 60 anos, cardiopatas, pessoas portadoras de deficiências respiratórias, pessoas que estão com imunidade baixa, enfim, tem toda uma relação de pessoas que são consideradas grupo de risco. E por serem consideradas grupo de risco, devem ter prioridade na concessão das férias. Um outro detalhe sobre questão de grupo de risco. O Ministério do Trabalho e Emprego está orientando as pessoas e as empresas para que elas aceitem as autodeclarações de sintomas e de possível contaminação pelo Covid dos seus funcionários. O que é que isso impacta? A empresa não vai necessariamente precisar exigir o atestado médico neste momento para reconhecer que é falta do emprego. Tá? Por quê? Porque antes a gente tinha que exigir o atestado, senão tem falta. Como essa deliberação do Ministério do Trabalho e Emprego pretende também reduzir essa necessidade de convívio social ou dessa movimentação das pessoas, ela está recomendando que as empresas aceitem a autodeclaração. Essa autodeclaração pode ser, inclusive, por e-mail. Qual o detalhe? As declarações que forem consideradas mentirosas ou falsas, depois que passar a pandemia, depois que cessar o decreto de calamidade pública, se for constatado que a declaração é mentirosa, que a pessoa não estava com os sintomas, que ela não estava se sentindo mal, esta pessoa vai ser punida, podendo até, além de ter os descontos daqueles dias, podendo até ser demitida por justa causa, por falsificar declaração ou documento. Então, tem que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo uma situação muito diferente no Brasil, nós nunca passamos por isso, então nós temos que ter muita cautela. Nós sabemos que as pessoas estão preocupadas, elas estão nervosas, elas estão algumas em pânico, que tem outros desenrolados, com a síndrome do pânico, as pessoas se sentem socialmente com fobias, isso é normal, isso acontece, então as empresas também têm que ter muita parcimônia nessa questão de, não vou aceitar porque acho que não é isso. O critério não é esse, o critério é que a empresa tenha um mínimo de documentação para que ela possa se respaldar daquele funcionário não estar desenvolvendo a atividade. E depois vai ser regulamentado lá na frente como é que isso vai ficar. Isso com relação às férias individuais. Outra opção, que é a terceira dada pela medida provisória, são as férias coletivas. Ou seja, as férias coletivas podem ser dadas sem o cumprimento daquela necessidade de limitações que constam no artigo 139 da CLT e devem ser comunicadas com 48 horas de antecedência. Por que isso? Respeitado também que o pagamento pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias, o 1/3 constitucional pode ser pago até o 13º lá em dezembro, e os 10 dias não entram nesse cômputo porque já vão ser férias coletivas, então a empresa não é obrigada a comprar esses 10 dias e pagar para o funcionário. Então, com relação às férias coletivas, houve uma grande simplificação. Qual é a grande discussão que surge na questão das férias individuais e coletivas? A discussão da antecipação e do período aquisitivo. O período aquisitivo é o grande calcanhar de Aquiles entre empresa e empregados. Por quê? Alguns empregados entraram há pouco tempo na empresa e ainda não tem período aquisitivo. Alguns outros empregados já estavam na empresa e já estavam no meio do período aquisitivo. E outros já tinham adquirido e já estavam indo para o segundo período aquisitivo. A medida provisória, ela meio que consolida o entendimento que é o seguinte: desde que acordado por escrito entre a empresa e o funcionário, pode usar período aquisitivo já em vigor,
pode usar período aquisitivo futuro e pode usar período aquisitivo em curso. Ou seja, a empresa e o funcionário vão chegar num acordo de que essas férias que vão ser concedidas, caso elas ultrapassem aquele período que já está adquirido ou ainda não tenha período aquisitivo, essas horas vão entrar no futuro para serem compensadas pelo empregado. E poderão ser compensadas dentro das regras até daquelas 2 horas depois do trabalho normal. Ou seja, vai ser feito um banco de horas dessa estrutura e este banco de horas das férias vai ser aproveitado mais adiante. Já descontado de férias à frente, óbvio que sempre respeitando os limites legais, porque ninguém pode ficar trabalhando indefinidamente para cumprir esse saldo de férias. Mas essa composição hoje é bastante flexibilizada e possível para que a gente possa diminuir os riscos relativos a essa concessão de férias e não ficar depois aí com período pouco de período de gozo, depois outro período sem ter sido utilizado, ou então utilizou 2 períodos adiante. Né? É muito importante que os RHs e os departamentos pessoais tenham esse controle muito rígido para que não haja lá na frente toda uma desvirtuação da quantidade de horas e da quantidade de férias que foram concedidas. A gente imagina que vai sair uma regulamentação própria também no Ministério do Trabalho com relação a essa questão das compensações das horas em férias. Isso ainda não saiu, porque nesse primeiro momento a ideia é causar isolamento social e tirar as pessoas de circulação das empresas e dos comércios. Bom, a quarta opção que foi dada na medida provisória é o aproveitamento e a antecipação de feriados. Isso só tem algumas restrições com relação aos feriados religiosos, porque dependendo da opção religiosa do trabalhador, determinados feriados para ele não se aplicam. Então é um pouco mais delicado, é uma medida que a gente não recomenda nesse momento ser adotada, já que nós temos a possibilidade tanto das férias coletivas quanto da antecipação das férias individuais. Então, para as empresas tentarem lançar a mão dessa questão das férias, ao invés de mexer na questão da antecipação dos feriados. Até porque nós não sabemos como o governo vai tratar determinados feriados ao longo do ano, enquanto perdurar essa pandemia. A quinta possibilidade que foi criada, que já está bastante disseminada nas empresas, mas que talvez vá tomar muita força agora, que é a questão do banco de horas, agora a crédito do empregador, a crédito da empresa. Porque geralmente o banco de horas é a crédito do funcionário, né? Ele pratica horas extras, e aí ele tem o banco de horas, ele não recebe por um período e ele vai compensando depois essas horas, ele vai se afastando, ele sai alguns dias mais cedo, ou então junta aquele pacote todo, daria 60, 90 dias, ele pode ficar alguns dias afastado para compensar essas horas. Na medida provisória, surgiu aquilo que nós estamos falando do banco de horas futuro e do banco de horas a benefício do empregador. Ou seja, então o empregado vai ficar em casa, naquelas opções que não é possível fazer o teletrabalho, que não tenha rotinas que possam ser automatizadas e feitas à distância, vai ser composto um banco de horas e a partir do momento que essa pandemia acabar ou que as medidas restritivas de convívio social forem sendo retiradas, as pessoas voltam ao trabalho e pegam esse banco de horas e vêm debitando após as 8 horas da jornada diária e mais 2 horas acima para poder reduzir esse saldo. Isso pode se estender consideravelmente, mas é uma das opções que a medida provisória está dando neste momento para tentar evitar o desemprego, tentar evitar que as empresas simplesmente demitam as pessoas porque não sabem como vão fazer para pagá-las, para poder remunerá-las devidamente. Um detalhe com relação a essa questão das horas, tanto do banco de horas quanto da questão da antecipação das férias, que é uma dúvida que já foi levantada junto ao Ministério do Trabalho, para entender o seguinte: as horas que são feitas depois da 8ª diária devem ser remuneradas no mínimo a 50%, dependendo de cada setor da economia. O período que o funcionário ficou em casa, afastado nessas condições da medida provisória, são horas, vamos dizer assim, simples. As horas que ele vai fazer na extraordinária vão ser horas com pelo menos 50% a menos. Ou seja, as empresas estão questionando que depois o funcionário vai trabalhar menos tempo
pelo mesmo volume de horas. Ainda não teve uma manifestação, ainda não teve um esclarecimento do Ministério do Trabalho, mas tão logo isso aconteça, a gente vai divulgar, porque nós também vamos tentar entender como que isso vai transcorrer dentro do processo. A gente ainda não sabe como o Ministério do Trabalho vai se comportar nesse sentido, mas o importante é que o banco de horas esteja bem controlado. Quem tem ponto biométrico também não vai conseguir utilizar. Por quê? Porque se a pessoa não estiver presente lá, não tem ponto biométrico. Ninguém vai ficar colocando o dedinho lá, até porque é uma área de contaminação. E as pessoas não vão estar nas empresas, elas vão estar remotamente. Então, os controles têm que ser feitos por efetividade de estar online, durante o mesmo horário que estaria online na empresa, se for possível fazer o teletrabalho. Se não for possível o teletrabalho, temos que trabalhar as opções das férias coletivas e das férias individuais. Dentre as 5, são essas as opções que a medida provisória deu. Tá? Uma das perguntas dentro da questão da medida provisória foi a prorrogação do pagamento do FGTS. Essa questão do FGTS, ela é complexa porque é o seguinte, a Caixa Econômica ela tinha que ter implementado as novas alíquotas, inclusive, para recolhimento, para que a gente pudesse transmitir as CEFIPs. Isso ainda não foi feito pela Caixa. Então, o que acontece? Todos os sistemas estão com as alíquotas antigas. A obrigação acessória de informar o FGTS está, aparentemente, prorrogada até 20 de junho. Ou seja, as informações do FGTS relativas aos pagamentos que estão também prorrogados para o final do ano podem ser entregues até 20 de junho. Porém, nós não sabemos se esse prazo vai ser alterado e não sabemos se no curso desse período a Caixa vai conseguir implementar as alíquotas corretas do CEFIP para já fazer as transmissões. Se ela conseguir, eu recomendo a todos que já façam as transmissões. Por quê? Porque, de novo, o que está suspenso é o pagamento. Não é a obrigação acessória de comunicar, nem a obrigação acessória de transmitir. O prazo é 20 de junho, mas vocês imaginem que em 20 de junho todo mundo vai começar a transmitir na mesma hora, do mesmo jeito. Ou seja, o sistema vai cair, vai dar problema, vai dar inconsistência. Então, para evitar isso, a gente vai acompanhar os sistemas da Caixa e ver como é que ela vai fazer com essas atualizações, mas essa questão do FGTS está postergada até 20 de junho. Tá? Como eu falei para vocês, dentro das medidas administrativas, né, também ficaram prorrogados estes pagamentos. Então, assim, junto com a questão dos parcelamentos, quem também tem parcelamento de fundo de garantia, também estão prorrogados. Vão aguardar e suspender por 90 dias. Quem puder pagar e pagar está se livrando de um problema. Mas nós sabemos que, nesse momento, pagar é esvaziar o caixa da empresa e tirar o dinheiro que tem que pagar obrigatoriamente a folha de pagamento ou eventuais férias dos funcionários ou eventual licença remunerada. Então, a gente precisa ter isso em mente. As empresas têm que se planejar muito bem no seu fluxo de caixa para entender se vai ter dinheiro ao longo prazo. E porque isso vai depender dos seus fornecedores, que também vão estar com dificuldade, que também vão estar fazendo ajustes na sua folha de pagamento. E é por isso que eu também reforço que as empresas devem logo procurar as instituições bancárias informadas pelo governo e começar a fazer os pedidos para análise dos créditos extraordinários e das linhas de crédito que estão abertas pelo governo. Vai ser a única forma de manter o fluxo de caixa minimamente saudável para conseguir honrar com todas as obrigações minimamente ligadas à folha de pagamento e de departamento pessoal. Sendo que a questão dos impostos aparentemente vai ser diluída aí no tempo. Uma outra questão que é importante a gente falar é justamente a suspensão de algumas exigências de segurança e medicina do trabalho. Isso está relacionado principalmente aos exames demissionais. O exame demissional é obrigatório, mas durante esse período a ideia é evitar que as pessoas tenham qualquer tipo de contato. Então, se alguma empresa realmente decidir pela demissão, ela não é obrigada a guardar o exame demissional. Ela vai ter só que fazer depois esses exames até 60 dias após o fim do estado de calamidade. Ou seja, só quando o estado de calamidade for cancelado é que ela vai precisar fazer esse exame demissional para guardar nos registros dela.
mas caso ela precise, isso tudo está dispensado nesse momento pela medida provisória para evitar exatamente essas questões de contato social, tanto do funcionário que precisa se deslocar até o médico do trabalho, quanto do próprio médico do trabalho que não está na repartição, não está na sua clínica ou não está na repartição do próprio, das questões de segurança e medicina do trabalho que ele atende, tá bom? Bom, o artigo 18, que é a polêmica da suspensão do contrato de trabalho, se ele realmente for revogado, não vamos ter que falar muito nisso, porque isso estava ligado à questão de treinamento do trabalhador, ligado a que tipo de situação de requalificação e qualificação online, mas ao que tudo indica, esse artigo 18 vai cair e nós não vamos ter essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho nos próximos 4 meses. Então já seria abril, maio, junho e julho. Vamos ver se nessa revogação vai ter algum outro nível de orientação. Pode ser que ele mude a redação e seja um pouco mais restritivo. A questão do diferimento do fundo de garantia, como eu falei para vocês, a competência já de março, abril e maio vão ser jogadas para recolhimento a partir de julho e poderão ser recolhidas em até 6 vezes. Então, somatório das 3 competências, vence a primeira em julho, poderão dividir até dezembro. Ou seja, dentro do ano fiscal, o governo deu essa flexibilidade da empresa poder fazer esse recolhimento diferido. Outra coisa que é importante é que todas as CRFs, que são as certidões de regularidade fiscal do Fundo de Garantia, estão prorrogadas por 90 dias. Ou seja, a empresa que não pagar o Fundo de Garantia agora em março, ela não vai ter sua CRF cassada, ela vai continuar com a CRF válida, justamente porque o governo vai analisar quem é que vai fazer uso do benefício, quem não vai fazer uso do benefício, quem vai pagar e quem não vai pagar. Tá? De maneira geral, essas são os impactos mais crônicos relativos à medida provisória. Para que a gente não deixe de falar de outras questões, só repassando aqui para ver se eu falei de tudo que eu preciso, que é a questão do sobreaviso e as horas extras, não, já falei, não esqueci. Férias extras sem o terço até dezembro, depois tem que pagar até o 13º lá. É a explicação do motivo de força maior que eu consegui dizer também. O banco de horas futuro, que vai ter que ser bastante explorado pelas empresas. E essa possível revogação do artigo 18. Se isso acontecer, a medida provisória continua valendo na sua parcialidade, naquilo que não for revogado. Se isso não acontecer, nós realmente vamos ter que ver qual é a nova redação e de que forma nós vamos instruir todos os nossos clientes. Bom, nós já estamos indo aí para quase 50 minutos da nossa live. A ideia era inicialmente conseguir abordar esses pontos principais, é o que está hoje acontecendo no dia a dia das empresas, o que pode ou não pode ser feito. Casos específicos vão ter que ser tratados caso a caso. Lembrando que a nossa equipe está todo mundo online, está todo mundo trabalhando em home office, nos horários normais do nosso escritório, para poder fornecer para os nossos clientes, para as empresas, tudo que elas precisarem em matéria de relatórios, de informativos e de dúvidas nesse sentido. Outras situações que forem surgindo, a gente vai tentando sanear e vai tentando obter as informações. No mais, eu agradeço a vocês, espero que o conteúdo tenha sido útil, tenha sido válido. Se você achou que isso valeu a pena e que trouxe algum esclarecimento, pode compartilhar com a sua rede, com as pessoas que você tem contato, que são da área de departamento pessoal, de RH, folha de pagamento, questões tributárias e financeiras. E a gente fica à disposição na nossa página da ETCom, colocando sempre mais materiais e mais informações à medida que ela for sendo divulgada pelo governo. Eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente fim de tarde, recomendando a todos que fiquem em casa, né? O decreto de calamidade pública e a pandemia mundial é muito séria, é muito grave, nós precisamos nos cuidar da nossa família. Então, todos fiquemos em casa, se preservando, né? Vamos desenvolvendo o nosso trabalho, vamos mantendo a comunicação, vamos usar as ferramentas tecnológicas, mas vamos ficar em casa até segunda ordem, tá bem? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até breve.